Olá, meus maridos e minhas esposas. Hoje eu quero falar com vocês aqui sobre 3 características que definem o homem se ele é fraco ou se ele é forte. Então, vamos lá. Eu acredito que todos vocês aí são extremamente fortes, mas se vocês tiverem alguma tendência a uma dessas características, vale a pena vocês ficar aqui no vídeo até o final, prestar atenção, se corrigir para que vocês se tornem um dominador de todos os relacionamentos da vida de vocês. Eu não falo só com a companheira, mas sim em todos os aspectos, tanto com os filhos, se vocês já forem papais, ou até mesmo no trabalho de vocês também. Essas características acabam interferindo na vida de vocês num todo. Então, vamos ficar aqui comigo até o final? Vamos lá. A primeira característica que eu coloquei aqui são aqueles homens, os homens bobões, né? Aqueles homens que tudo que você fala, tudo que acontece, eles estão rindo. Eles riem de tudo. Não é que o homem não pode rir, não é que o homem não pode ser um cara descontraído, muito pelo contrário. É muito gratificante você ter a alegria, né, do seu companheiro do seu lado. Eu tô falando aquele homem que tudo que acontece na vida dele, dentro da casa ou no trabalho, ou até mesmo no hall de amizade deles, tudo é motivo de zombaria, tudo é motivo de risadinhas, tudo ele consegue fazer piada, ele não leva nada a sério. E isso é uma situação que está mascarando a insegurança. Eles parece que eles querem fugir de algo, então eles usam essa coisa de sempre estar fazendo piadinhas de tudo, levando tudo na brincadeira, para poder disfarçar a insegurança deles. E isso acaba destruindo tanto os lares, na verdade, acaba destruindo também a autoimagem dele no âmbito de trabalho, acaba destruindo a imagem dele em todos os lugares, porque é uma pessoa que não é muito levado a sério, ele é o palhaço da corte. Então, onde ele chega, ele tá sempre fazendo piadinhas, ele não consegue levar nada a sério. Na verdade, também, eles são assim, isso acaba meio para defender um lado meio que oculto que ele tem, de não querer ter responsabilidade com nada. Então, eles são meio que covarde em relação aos problemas, em relação às situações. Um exemplo aqui, talvez ele tá ali junto com os amigos, convidou alguém ali na sua casa, ou enfim, tá ali, de repente a mulher fala alguma coisa, talvez não tenha nem ninguém em casa, né? Mas a mulher fala alguma coisa e aí ele fica, quem é que manda aqui? Quem é que manda aqui? É a mulher. Então, esses homens, essas características desse tipo de homem é uma característica muito ruim. É o homem que consegue fazer piada de tudo, ele não consegue levar nada a sério. Então, ao invés dele ter uma postura ali de enfrentar aquela situação, resolver aquela situação, que talvez a mulher tá até ali mandando ele de uma forma errônea, ele não consegue se defender. E quando o homem não consegue se defender, ele também não tem capacidade para defender quem precisa da defesa dele. E o homem, uma das características mais importantes que o homem tem na sua hombridade é ele entender que ele é o defensor, entendeu? Que ele é o protetor, entendeu? Daquele âmbito ali onde que ele vive, das suas irmãs, da sua mãe, da sua esposa. Então, assim, ele tem que ter essa característica, mas a partir do momento que ele é aquele homem, o zombador, o risonho, ele acaba se escondendo por trás desse perfil, que na verdade ele é um cara inseguro, é um cara que mascara sua realidade, eles simplesmente querem fugir, eles são incapazes de se defender e defender quem está do lado dele. Destrói tudo, na verdade, né? Eles estão sempre rindo, aquele cara que, ou quando o cara é casado, que tem um filho ali, né? Aí o filho chega, trata mal ali a mãe, ou talvez tá lá fora, fala uma grosseria com alguém que tá lá fora, ao invés dele se posicionar, corrigir, enfim, mostrar autoridade para esse filho, ele simplesmente vai conseguir fazer também uma piada em cima daquilo ali. Olha,
você puxou sua mãe, eu não sou assim, puxou quem? Então tudo ele acha um motivo para levar a situação na brincadeira. Ele não tem autoridade, ele não tem um posicionamento ali, entendeu? Então ele tá sempre se mascarando de uma certa responsabilidade que ele tem que ter em cima dessa zombaria. E isso é uma coisa assim, por exemplo, para um homem que pensa em se casar e que tem um filho homem, ele acaba distorcendo o padrão masculino mental dessa criança. Porque essa criança vai crescer achando que tem que ser um bobo da corte e não vai assumir ali o seu papel de autoridade. Então, uma das características que eu acho horrível no homem é esse tipo de homem que não consegue ter essa, sabe, não consegue ter essa pegada aí de ter um pouco mais de autoridade, um pouco mais de levar as coisas a sério, parar de se esconder atrás desses risos fáceis, de se misturar, né, com esse tipo de coisa, de se posicionar mais como uma pessoa mais adulta. Porque o homem foi criado para ter autoridade, ele foi criado para barrar, ele foi criado para colocar limite. E as piadas, os risos, isso é muito ruim. Isso daí mascara essa característica que é tão importante na vida de um homem. E, biblicamente falando, feliz o homem que não assenta na roda dos zombadores, né? Então, assim, eu sempre gosto de colocar um pedacinho de alguma coisa da Bíblia, porque é sempre assim, para você ser um homem mesmo, você tem que entender que essas coisas não são ditadas agora. Muito pelo contrário, há milhões, milênios de anos sempre foram ditados essas coisas, e quando os homens tinham essa autoridade, não era o palhaço da corte dentro da família e nem fora, as coisas funcionavam, ele colocava respeito, né? O filho aprontava, mas quando olhava para o pai, ele sabia que ali era o limite dele, então ele tinha que cessar. E então o pai acabava sendo um exemplo e um bloqueio para que o filho ou a filha não fosse adiante com situações não adequadas. Porém, hoje em dia é muito comum você ver esses homens risonhos, né? Os piadistas, e que acabam colocando todos em risco, na verdade, né? E aí, você, meu marido, você se encaixa nesse perfil? Se você se encaixa, olha, sai fora, mantenha uma posição aí mais de autoridade. Entendeu? Porque é assim que eu quero ver você, com bastante autoridade, para você comandar a sua casa, para você comandar o seu trabalho, para você comandar a sua vida. É isso que eu gosto e é isso que eu quero de vocês, que vocês sejam homens fortes. E é muito comum também esses homens, você observar quando eles são os risonhos, a característica deles também é que até mesmo no modo de se vestir, o posicionamento deles, como eles se vestem, é meio infantilizado. Eles costumam até mesmo não conseguir se vestir adequadamente como um homem. Até nas vestes, eles acabam pecando. Eles querem se vestir como garotões. Então, é bem importante vocês prestarem bastante atenção nessas características, se você tem alguma delas, que eu vou citar aqui mais duas, para você se corrigir. E a segunda característica também que eu acho assim, para um homem, é terrível. Ele fica um homem fraco. É que são aqueles homens opressores, tiranos, os enganadores, aqueles que gostam de manter as pessoas em cativeiros, né? Eu acredito que são homens maus, né? Porque a pessoa, para ela ter autoridade, ela não precisa ter essa característica aqui de ser opressor. Entendeu? Ele consegue impor respeito sem opressão. Então, assim, o homem opressor, ele só tem malefício, porque ele sempre quer canalizar tudo ao redor dele, mas você não pode nem respirar. Então, esse tipo de homem opressor, manipulador, esse homem que sufoca, ele, sinceramente, ele não tem essa característica, uma característica muito, muito ruim. Por exemplo, um exemplo que eu vou citar aqui, Karl Marx, por exemplo. Ele tinha todas essas características, né? Ele era um homem extremamente opressor com tudo, né? Com a sociedade que ele vivia, tudo que ele fazia, e principalmente com a sua família. Ele destruiu tudo que a mulher dele tinha, ele acabou com tudo, ele detonou tudo, inclusive até a vida da mulher, que ela adoeceu e veio
né, veio a óbito por causa de tanto desgosto, de tanta opressão, de viver naquele cativeiro. Então, Karl Marx, ele foi um dos homens opressores, que é um exemplo aí que a gente tem, que, né, da história, que dá para entender o que significa um homem opressor. E ele é tão opressor que depois as 3 filhas deles acabaram acontecendo a mesma coisa. A primeira teve também uma doença, veio a falecer por causa da doença, mas a doença foi causada por causa da tristeza, da opressão, né, que o pai causava. Não é que o pai colocava limite, não é que o pai ali tinha respeito, não. Ele era um sugador, ele era realmente uma pessoa mau, uma pessoa que oprimia as pessoas. E as outras 2 filhas dele ficou tão triste, tão amargurada, que acabaram tirando a própria vida. A dor era tão grande dentro delas, da opressão que o pai passava para elas, que elas acabaram tirando a própria vida. Então, assim, essa característica também é uma característica horrorosa de qualquer homem. Não se deve ter essa característica. Uma outra característica, que é a terceira característica, que vocês também devem prestar bastante atenção, é aquele homem omisso, aquele homem que se silencia, entendeu? Pode estar acontecendo 1000 problemas e ele está sempre se omitindo, ele não quer tomar frente, ele não quer resolver, ele sempre se omite, ele sempre procura algo para fazer, ele está sempre correndo para um outro caminho e deixando o problema ali acontecer. Esses homens, eles são extremamente perigosos, porque eles não te trazem segurança, eles não conseguem proteger a sua casa, eles não estão atentos com o inimigo, porque quando você omite, quando você é omisso, que você sempre está ali com a cabeça baixa, sem entender o que está acontecendo à sua volta com a sua família, você está deixando que o inimigo se aposse da sua família. Um exemplo disso, por exemplo, se você está se omitindo em cuidar da sua família, o que vai acontecer? O mundo lá fora vai cuidar da forma que quer. E nós sabemos que o mundo lá fora não tem muita coisa a oferecer, entendeu? Então, meus maridos, vocês prestem bastante atenção se vocês não estão sendo omissos, se vocês não estão se silenciando diante dos problemas. Vocês têm que levantar a cabeça e olhar para o problema de frente. Teve também um outro exemplo na Bíblia, né? De homens omissos, né? Acho que, se eu não me engano, foi Gideon. Acho que é Gideon que fala, né, numa passagem, que era um homem muito bom e eles estavam vivendo ali numa guerra, né? E os soldados que acompanhavam Gideon, eles, no momento de beber a água, o que eles fizeram? Eles foram beber a água com a cabeça baixa. Então, quer dizer, eles não foram aprovados para a missão da guerra, porque eles estavam omissos, eles não estavam atentos àquilo que estava ao redor deles. Então, assim, é mais um exemplo que vem de lá para cá e que serve nos dias atuais para vocês prestar atenção, para vocês não terem essas 3 características que são as características de homens fracos. E mesmo que vocês estiverem em um relacionamento com essas 3 características de homens fracos, vocês provavelmente vão declinar em algum momento da sua vida. A sua companheira, em algum momento, ela vai se sentir sobrecarregada, porque isso daí é uma coisa que define a sua vida como homem. E se você não prestar atenção, não se corrigir, se você tiver alguma dessas características, com certeza o seu final não será tão legal, porque a mulher muitas vezes ela não pensa em bens materiais, ela não pensa em nada, mas essas atitudes, sim, é aquilo que faz com que o homem ele se torne um homem forte e um homem atraente. Quando você tem essas características que eu citei aqui, com o tempo ele deixa de ser atrativo. Você perde o interesse, você perde a atração por ele, porque você começa a enxergar ele como um homem fraco e não como um homem forte. E o que a mulher precisa? De um homem do lado dela que seja forte, um homem que tenha autoridade, um homem que tenha, entendeu? Que tenha domínio da situação. Então, assim, o homem, ele basicamente, ele foi feito para dominar. Ele foi feito para exercer esse papel, para ter a força. Então, meus maridos, cuidem dessas virtudes de vocês. Se vocês não as têm, procurem treinar para vocês ficar bem forte nisso aí, para vocês ter uma mulher de ouro do lado de vocês. Porque isso daí sim faz toda a diferença no homem. O resto a gente conquista junto.
não é mesmo? Um beijo no coração de vocês, obrigada por estarem aqui comigo até agora e até o próximo vídeo.